exemplo a mais concreta das opções que a gente tem aqui. Tem valor definido, a $7 a unidade. A gente, do consórcio, teria a opção de comprar mais ou menos 520 mil vacinas para 260 mil pessoas, que é o lote mínimo que eles oferecem, que é as 500 mil unidades, e nós temos essa quantidade hoje, já com compromisso dos municípios feitos e tal. Já fizemos carta ALOI, que é a carta de intenções, para poder receber já o contato da AstraZeneca, e nesse processo tem sempre uma consultoria intermediando isso para cuidar da logística, trazer e disponibilizar. Bom, onde é que a gente está ainda se coçando aí para ter certeza? Primeiro, é a questão da alfandegária, quando isso chegar, quem que vai fazer a verificação se essa vacina é verdadeira ou não é verdadeira, quem vai fazer esse laudo de confirmação, apesar de que tem, naturalmente, o contrato feito diretamente com a AstraZeneca, e depois, feito isso, o plano municipal de imunização, considerando que o município vai fazer o seu plano, e com isso contrapondo ao Plano Nacional de Imunização, se nós vamos ter ou não problema na questão da liberação alfandegária disso, se a Anvisa vai criar ou não algum óbice para a gente poder retirar essa vacina. Então, feito isso, a disposição, a boa vontade dos municípios de comprarem, a oferta diz que, feita a negociação, e a gente acha que essa semana deve fazer contato para começar a negociação, feita a negociação, fixa preço, fixa prazo de entrega, e aí a entrega disso, eles dizem ser no aeroporto internacional, um dos fornecedores, que é Guarulhos, o outro fornecedor diz que chega a trazer no aeroporto regional. Então, se também isso é uma coisa possível ou não. Então, esse é o contexto. E aí, a Ida, se tiver alguma coisa para acrescentar, Ida, por favor. Acho que a Ida caiu. Está voltando, está voltando. Ela caiu, mas voltou. Ida, se tiver alguma coisa que você queira complementar, se você ouviu tudo. Voltou, não. Ela caiu de novo. Uhum. Ainda Pode temos xingá-la. problema com a internet, né? Ida? Ida, nos escuta? Olha, não sei o que está acontecendo aqui com o meu Zoom. Voltei. Você chegou a ouvir as ponderações que eu fiz? Oscar, está me ouvindo? Você tem alguma coisa para acrescentar? Oscar, não ouvi, não sei o que aconteceu aqui, apareceu uma mensagem, eu caí, não sei se eu fiquei aí ou não, mas eu não ouvi. Mas, Oscar, você me perdoa, mas... não, tudo bem, você fez a colocação, alguém já respondeu? Não, agora que estamos aguardando você para começar os comentários. Então, aí, podemos começar? Se tiver alguma complementação, ainda vai fazendo ao longo da discussão. Tá. Maravilha. Bom dia, né, a todas e todos. Esse tema, eu tinha duas perguntas antes. É a AstraZeneca, o que? A fábrica que fica na Itália? A AstraZeneca... Ou da Índia? Não, na Itália. Eu acho que na Itália, não sei. Porque Itália e Índia. Na Índia? Viriam dos dois lugares? Sim. Tá. É só uma curiosidade mesmo. Vocês lembram qual era o Incoterm? Porque quando a gente faz uma importação, tem tipo assim, se a entrega é na porta do comprador, é um termo, tem sei lá, faz tempo que eu não mexo com Incoterm, mas seria interessante essa situação de que se entrega no aeroporto, no internacional, ou se entrega no... Mas é só uma curiosidade.
Entrega no aeroporto. No aeroporto. Deve ser, tá. E aí o despacho, tudo corre por conta do comprador. Agora não lembro qual era o Incoterm para isso, mas é só uma curiosidade mesmo, não. Não, mas assim, o despacho é tudo por conta dessa consultoria que é parceira da AstraZeneca. E aí a gente então do vendedor. Do vendedor. Nós, enquanto compradores, vamos estar lá com o caminhão para carregar, liberado, a gente só pega daí para frente. E só faz o pagamento na hora que estiver embarcando no nosso carregamento. Tá. Eu vejo, só por curiosidade mesmo, qual seria esse Incoterm. Assim, prefeito e demais, né? Atualmente, a legislação vigente, que é a lei 14.124 de 2021, que foi aprovada, eu acho que há menos de 2 meses. Os meus tempos estão meio corridos, né? Mas, assim, um mês, não deve fazer 1 mês e meio que está aprovada, na verdade. Foram duas legislações, né? A 14.124, que trata da compra por estados e municípios, né? E a 14.125, que trata das responsabilidades civis na aquisição por privados, né? Por particulares de vacina. E tem depois uma resolução da Anvisa, se não me falha a memória, a 476 de 2021, que traz todo esse despacho aduaneiro e não só o despacho, digamos, no momento que a mercadoria chegaria aqui no país, mas digamos, a preparação da importação, as licenças de importação. E se vocês tiverem, ou já tiveram, ou vierem a ter contato com essa documentação, assim, antes de mais nada, precisa da autorização da Anvisa, não é... Eu logo no início, eu estagiei, no início da minha graduação, que faz um tempinho já, eu estagiei em comércio exterior, na exportação. E eu me lembro que os meus colegas da importação, para importar eu fiz estágio numa indústria de peças automotivas, né, no Rio Grande do Sul, e os meus colegas da importação, eu lembro que ficavam assim, desculpem a palavra, né, bem loucos, né, porque tinha que fazer o pedido pré-embarque lá fora, aí a declaração de importação, aí a licença de importação. Então, assim, o despacho aduaneiro de qualquer produto de importação que venha a ser importado, ele é complicado. Se vocês olharem a resolução da Anvisa para isso, vocês vão poder perceber que é uma operacionalidade administrativa bem, né? E por que eu estou falando isso? Porque mesmo que se dê importação, os tempos, provavelmente os tempos que estão lhe oferecendo para que o senhor tenha, né? No caso o consórcio com 41 municípios tenha vacina aqui à sua disposição, provavelmente não se cumprem, porque o despacho aduaneiro disso é muito complicado, tá? Ponto 1. Ponto 2, a legislação atual, que é essa 14.124, né, para compra, aquisição e distribuição, né, de vacinas por municípios e estados, lá no seu artigo 13º da 14.124, traz o seguinte, que mesmo na compra de vacinas, e a compra ela só pode se dar se o plano, resumindo, se o Plano Nacional de Imunização falhar. Quem determina que o plano falha, a legislação não traz, né? Mas a compra de vacina por municípios e estados, ela pode se dar desde que o plano, o PNI, falhe, né? Aí a gente pode aqui discutir com toda a legitimidade de, bem, olha, Carla, o cronograma ele se altera, né? Às vezes vem o Ministério e diz que vai faltar vacina, aí 2 dias depois diz que não vai faltar, então há uma instabilidade, né,
na segurança. Isso poderia ser considerado falha do plano? Poderia, mas a legislação não diz quem determina que o plano, quem vai determinar que o plano falhou, né? Ou que pelo menos neste momento não está nos respondendo o que ele deveria. Ponto 1. Ponto 2. Lá nesse artigo 13º da lei, diz que, mesmo que venha a ser feita a aquisição de vacinas por entes federados, a distribuição das vacinas, ela se dá pelo Plano Nacional de Imunização. O que isso quer dizer no frigir dos ovos? É que, pela lei, o município, dadas certas condicionalidades, compra, mas não leva. Mesmo que, pela atual legislação, um pool de municípios, um consórcio, estados, é a mesma situação, comprem vacinas, elas não vão poder ser aplicadas na população daqueles municípios específicos ou de um estado específico. As vacinas, elas vão para dentro do plano nacional e elas vão ser distribuídas para todo o país. Então, é isso que eu me refiro quando eu estou dizendo que, na hipótese da compra, dadas as condicionalidades que a lei determina, né, que o município, que eu imagino que os 41 municípios do consórcio estejam comprando a vacina para aplicar na sua população. Isso, pela atual legislação, não vai acontecer. Ponto 1. Ponto 2, quer dizer, ponto 3 já. A Lei 8080, que é a lei do SUS, né, a lei, digamos assim, fundante do SUS, que é lá de 1990, artigo 15º ou 17º da Lei 8080, diz que, em casos de emergência de saúde pública, não fala pandemia, não fala em pandemia, fala quando é localizada, agora não, digamos, em casos de pandemia, Epidemia. né? Epidemia, obrigada. Em casos de epidemia nacional, que o Ministério da Saúde ele tem a legalidade, a legitimidade de fazer requisição de equipes, de profissionais de saúde, de insumos e de bens, né, equipamentos, tudo mais. Então, o que isso quer dizer para nós, né, para quem tá na ponta, é que no momento do desembaraço aduaneiro, mesmo, vamos supor que a lei 14.124 ela não exista mais, sumiu do mapa, né? Mesmo assim, a gente tem lá no artigo 15º da Lei 8080 esse poder do Ministério da Saúde em requerer essas vacinas. E assim, quem é que vai fazer o despacho quando a mercadoria chegar no porto, né? Ou no aeroporto, no caso aqui? É a Receita Federal. Essas vacinas não vão ir pela legislação atual, a não ser que alguém extingua o artigo 15º do que eu acho extremamente complicado, né? Esse processo legislativo extremamente complicado, que se altere a lei do SUS e que suma a 14.124, a não ser que essas duas coisas aconteçam, o seu município e o consórcio até pode comprar, dadas as situações, né, os parâmetros estabelecidos na lei. Mas lá na ponta, o senhor não vai conseguir aplicar na sua população, né? Poderia, ao longo da Lei 8080, tem vários outros artigos, né? A questão da universalidade do SUS, que é um princípio, mas, assim, eu diria que pelo artigo 15º da 8080 e pelo artigo 13º da 14.124, o senhor e o consórcio, né, os 41 municípios, incorrem nesse risco, né? E a gente aqui na CNM até preparou. Eu não acredito, só um momentinho, que meu gato está destruindo a porta. Tá, agora ele fugiu. Eu tenho um gato que é endiabrado, meu Deus. A gente preparou um questionário com perguntas e respostas sobre essas questões, assim, o que está estabelecido neste momento sobre aquisição de vacinas por entes federados.
o que está dado é isso que eu estou lhe passando. Então, assim, se e uma outra situação que a gente, aqui na CNM, um quarto ponto importante, a gente na CNM montou um GT para monitorar essas questões de compras, né? Como é que estão também o próprio pessoal aqui a equipe toda, né? Do Zanin também ajuda nesse monitoramento de como está a situação da pandemia em outros locais, em outros países. E na questão de aquisição de vacinas, por exemplo, em fevereiro, na Alemanha, eu passo depois o link para as colegas e podem lhe encaminhar, vários representantes, isso saiu no jornal alemão, tá? E eu vi essa manchete no jornal espanhol El País. Teve várias propostas para o Ministério da Saúde alemão de compra para que eles, via intermediários, comprassem AstraZeneca, comprassem vacina da AstraZeneca, eram em torno de 100 milhões de doses que, somando tudo, ofereciam ao Ministério da Saúde alemão. E o Ministério da Saúde da Alemanha negou a compra, porque não sentiu seguridade, né? Não se sentiu seguro. Inclusive, em março, né, teve aquela questão de que países da União Europeia proibiram a exportação de vacinas. Por quê? Porque a AstraZeneca lá não está entregando para os países europeus as doses prometidas. Então, assim, essa situação da legislação e esse monitoramento que a gente tem feito também sobre a situação em outros países que compram grandes volumes, eu não posso lhe dizer que o senhor ou mais uma pergunta prefeitos vão dar um passo muito seguro, não, com isso. E como garantir que esse cara que está vendendo não é caô, não é atravessador, não é lobista, não é um cara... Viu, Zanin? Só para contextualizar aí, o parceiro da AstraZeneca que faz isso, ele não tem representação no Brasil. É uma organização chamada Medical One, que tem toda a estrutura dela sediada na Suíça, tem uma unidade em Portugal, que vai cuidar de toda a logística e tal. Segundo os informantes, é uma organização internacional que fez grandes investimentos lá no desenvolvimento da vacina junto com a AstraZeneca. Agora, Ida, tem a questão da cartilha que você recebeu, ou que foi falado para você, fala sobre desembaraço ou é... Tem que abrir o áudio, Ida. Desculpa. Não, eu não li todinha, Oscar, mas é só a questão mesmo da validade da vacina, entendeu? Para a gente ter uma garantia que realmente a vacina é a AstraZeneca, que está dentro da validade, o lote e o vencimento dela, né, o prazo. Mas eu acho que o que a doutora Carla está colocando aí é uma questão mais grave, viu, Oscar? Eu acho que nem chega nesse ponto que nós estamos, porque ela está citando aqui essa lei que ela citou, que é a lei do SUS 8080, o que nós assistimos do Tribunal de Contas foi do Espírito Santo, foi a questão que o governo federal só poderia resgatar essas vacinas se o governo federal decretasse estado de sítio. Foi o que eles passaram, entendeu? Mas eu desconhecia, né, esse 15º aqui, da 8080, que o governo federal poderia fazer isso, né? Tá? Então, eu acho que, além, Oscar, a gente já chegou nesse nível de ver todo esse trâmite até a chegada da vacina e tudo mais, a gente está tomando esses cuidados, e até então, o que a gente fez foi só encaminhar cartas de intenção até o presente momento, mas realmente o que a doutora está falando aí é uma coisa bem de se pensar mesmo, bem... Eu entendo o seguinte, né? Vamos supor que se dão as condicionalidades para fazer essa importação, essa compra, que o vendedor é uma organização legal, bacana,
né, honesta, vai conseguir, de repente, com, sei lá, uma semana, pode acontecer atrasos, inclusive com navio, pode né, desculpa, aí viria por aéreo, né? Acho que aí o transporte aéreo não atrasa tanto. Mas no momento que essa carga for nacionalizada, mesmo que a 1424 não exista mais na face da Terra, tem o artigo 15º da Lei 8080. E vamos lembrar que o ano passado, alguns estados, essa situação da requisição administrativa pelo governo federal na área da saúde, como é que ela acontece? Inclusive, os estados podem fazer isso, e alguns estados fizeram, requisitaram leitos, né, leitos de UTI, e aí o estado vai lá no privado, requisita os leitos e paga, né, depois por essa requisição. Eu lembro que na época do ministro Mandetta, né, logo no início da pandemia, teve a requisição de EPIs, eu não sei se vocês lembram, eles chegaram a ir nas fábricas, numa fábrica em São Paulo, de EPIs, e o que tinha em estoque, o Ministério tem esse poder legal de requerer, né? Então, com a vacina, acontece a mesma situação. E assim, e aí de repente vocês me dizem o seguinte: olha, mas é que nós no consórcio, o colegiado, né, de prefeitas e prefeitos do consórcio concordam em comprar a vacina, dadas as condições, né? E tudo bem, elas que vão para o PNI sejam distribuídas para todo o país. Mas, assim, a população geralmente entende que, ora, se o meu município está comprando vacina, a vacina vem para mim, ela não vai para o resto, não vai ser né, feito o rateio, né, das doses para todo o país. Então, se esse cenário, todas essas condições de cenário, elas se dão, e o consórcio com 41 municípios diz, ok, nós vamos comprar para contribuir com o PNI, porque a nossa população vai aceitar isso, né? Mesmo assim, eu acho tudo, assim, é um risco muito, muito grande, né? Você considera oportuno se o consórcio buscar, junto à Anvisa, uma autorização para essa finalidade, para buscar uma manifestação deles, realmente, nessas condições que nós estamos vivendo, com essa dificuldade que está tendo aí de chegada do IFA para a Fiocruz, para o próprio Butantan, esse retardamento, será que o consórcio dá uma provocação na Anvisa para ela se manifestar? A gente tem 50% de possibilidades, pode dizer ok, e assumir com a gente um compromisso de que a gente possa fazer isso. Ou isso nem vale a pena mexer? Eu acho assim, eu considero que perguntar para a Anvisa como se daria né, como se daria a atuação da Anvisa uma vez nesse processo de análise da qualidade, né, do produto importado, né, da vacina. Uma provocação nesse sentido poderia ser feita. Agora, isso eu entendo que a Anvisa tem a obrigação até de responder. Provavelmente vão enviar para o senhor aquela RDC que eu comentei, que inclusive está lá no nosso Perguntas e Respostas, né, sobre aquisição de vacinas. Vamos dizer, leia a resolução que a gente fez aqui, né? Mas se a Anvisa garantir se a Fiocruz recebe IFA, se não recebe, isso a Anvisa não vai fazer. Tá bom. Acho que talvez o Ministério, viu, Oscar, seja mais pertinente para te dar essa resposta para o consórcio, não a Anvisa, entendeu? Acho que talvez uma conversa com o Ministério da Saúde, né? A gente precisaria ter, para poder avançar, em tese, ter uma certeza, um documento do Ministério, então, dizendo, olha, se você comprar, você está com liberdade de aplicar no teu município. Se a gente conseguir isso, dá para avançar, senão tem que rever todo o tratativo aí, né? Eu sinceramente... Que entrou aqui na sala também a Joane Henrich. A Joane, que é a nossa especialista em consórcio, tá? Ela entrou aqui também. Pois não. Tá, pessoal, bom dia. Peço bom desculpas dia. aqui. Tive Bom uma dia, questão com a Joane. internet. Bom dia. Tive uma questão com a internet, o modem resolveu reiniciar aqui, travou tudo, enfim. Tranquilo. Estou acompanhando.
eu vejo o seguinte, essa provocação, o senhor tem todo, o senhor, o consórcio, né, os demais prefeitos e prefeitas que integram o consórcio, tem todo o direito de fazer essa provocação ao Ministério da Saúde. Agora, a lei está muito, assim, eu particular, está muito dada, assim, a 14.124, no seu artigo 13º, o que ela está dizendo, no final das contas, você até pode comprar, mas as vacinas vão para o PNI. E o artigo 15º da lei do SUS, o SUS, a lei 8080, é de 1990, tem mais de 30 anos, e esse artigo já foi acionado em outros momentos dessa nossa mais de 30 anos de existência do Sistema Único. Se alguém do Ministério dizer para o senhor que isso não vale mais, pode ser que alguém diga, pode ser, mas acho que essa pessoa que for lhe responder que esses 2 artigos daqui a pouco não valem mais, está mentindo, né? Ou alguém que desconhece minimamente o que está escrito na legislação. E quem é que exerceria o direito garantido nesse artigo? É a Polícia Federal? É o Ministério? Quem é que seria o agente para poder se lançar mão dele para poder se aproveitar da situação? Então, no momento do despacho, quem é que faz o despacho aduaneiro, né? Vai ser contratado um despachante aduaneiro que vai apresentar a documentação e vai mostrar o produto, a Receita Federal, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde, que também trabalha nos aeroportos, né? E quando eles veem, opa, é vacina? Não, vacina, né? Avisa o Ministério. E aí a gente aciona o artigo 15º do SUS, né? Quais dos 2 artigos nós vamos escolher? Porque, vamos lá, o despacho todo é federal, né? É todo um processo que envolve agências e órgãos federais. Eu duvido, primeiro, se uma importação desse tipo acontecer, todo mundo vai ficar sabendo, a imprensa toda vai ficar sabendo. Não tem como, digamos assim, que o Ministério não saiba. E o Ministério vai agir de acordo com a lei, a não ser que até lá mudem, né? Eu estou lhe dizendo isso hoje, né? Segunda, às 8h30 da manhã, com a legislação que existe. A legislação que existe diz, você até compra, se alguém dizer que o plano falhou, e alguém, o judiciário vai dizer que o plano falhou, né? A lei não diz quem é que determina isso. E segundo mesmo que essa compra aconteça, tudo vai para dentro do Plano Nacional de Imunização. De repente, uma outra pergunta que decorre disso mas até quando vai existir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid, né? É só até vacinarem esses grupos prioritários que estão dados? Eu vou lhe responder, eu não sei. Um plano, qualquer plano, ele pode ser alterado. O Ministério da Saúde pode chegar lá em agosto, setembro, e falar assim, olha, nós já vacinamos todos esses grupos que estavam no plano, no PNI inicial, mas agora eu vou incluir outros grupos. Eu não sei se o Plano Nacional de Imunização, ele não vai para acontecer, né? Ele não vai existir para 2021, para 2022. Eu, Carla, professora na área de saúde pública, supervisora da CNM, eu entendo que esse plano, vou usar um termo, né? Que, de repente, quem é da área jurídica, para mim, esse PNI é ad eternum, como diriam por aí, né? Ele vai existir sempre, porque esse vírus, nós não vamos nos livrar desse vírus em 2021, provavelmente não vamos nos livrar desse vírus em 2022, em outras condições, certamente, esse novo, tanto se fala do novo normal, estou louca para saber qual é esse novo normal, mas campanhas de vacinação, geralmente os planos de imunização, eles permanecem ao longo do tempo, eles não se findam um que outro, né? Campanha, por exemplo, da poliomielite, mas esse tipo de vírus, se alguém me perguntasse, o que tu chuta, Carla? Eu chuto que o PNI contra a Covid, ele vai ser
vai existir por um bom tempo. Enquanto a gente tiver PNI, a legislação que foi aprovada este ano nos condiciona, né, para uma questão de compra de vacina por ente federado e pela lei do SUS, que tem mais de 30 anos, pode ser requerida o leito de UTI, pode ser requerido EPI, pode ser requerido vacina, tá? Seringa, pessoal. Se o Ministério da Saúde amanhã dizer assim, eu vou lá para Porto Alegre requerer os profissionais de saúde da Prefeitura de Porto Alegre para atuarem no Hospital de Clínicas, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde está no seu direito, né, de fazer isso. Eu posso concordar, eu particularmente, como cidadã, como Ariatec, posso concordar ou não, mas que ele está se apoiando na legislação, ele está. Então, por isso, eu diria, são muitas condicionalidades que têm que se dar para que a compra possa acontecer. Todo o despacho aduaneiro é federal, né? Ok, vai ser contratado uma agência, né? A transportadora internacional, provavelmente o transporte é pago pelo vendedor, pelo que eu estou entendendo, deve ser um Incoterm bem, né? O vendedor se ocupa de quase tudo e entrega a mercadoria faz o transbordo para o transporte do comprador e o comprador leva a mercadoria embora. Incoterm bem vantajoso, por sinal. Mas quem vai despachar, no fundo, quem faz todo o despacho, a nacionalização do produto é o governo federal. E eles vão se antenar, porque vai ter a licença de importação, porque vai ter a declaração de importação, e lá no Siscomex eles enxergam que é vacina. Tá. E quem vai dizer, opa, vamos ficar com a vacina. Eu acho que foi muito esclarecedor. Só um ponto aí para corroborar e depois passar aí para a Joana, senão a gente não vai deixar a Joana falar. O compromisso que a gente está avaliando com esse fornecimento é que o pagamento só se dará depois que as vacinas estiverem na nossa mão. Então, se isso se concretizar, bom, está dentro do meu caminhão, ok, eu vou levar para casa. Agora, eu posso ser sequestrado pela lei ou pela polícia depois que estiver na minha, porque se for na liberação ou antes da liberação, quem vai bancar e pagar a entrada dessas vacinas é quem ficar com ela. Então, o governo federal quer pôr no PNI, beleza? Fique com ela e pague. Nós ajudamos a chegar a vacina no Brasil. Agora, depois que, ok, está liberado, está feito o desentranhamento, documentação, liberou, ok, carregou no caminhão, o caminhão está vindo ou está saindo do aeroporto, a Polícia Federal fala, opa, para aí, agora não, você não vai mais para esse endereço, você vai para outro endereço. Posso fazer umas colocaçõezinhas aqui? Sim. Rapidinha, só uma análise de fora e não de vacina, uma análise, eu não entendo de vacina, eu entendo de correlação matemática e padrão de comportamentos. O que eu vejo que a gente está vivendo aqui? A gente está vivendo um mercado de alta especulação, tá, com um padrão de comportamento complicado em relação às vacinas. Então, se a gente pegar a nossa lógica, ela está uma lógica muito parecida com o pessoal que vende opções de ações na Bolsa. O que é uma opção de ação? Você tem o direito de comprar a vacina, você tem o direito de vender. Se a gente for fazer uma análise fria, com base no que a Carla está falando, a opção é a seguinte, não compro porque é furada. Ao mesmo tempo, a gente tem outro cenário. O Brasil não é para amadores. Tá? Ou seja, eu compro um livro sem imposto no Brasil, que vem da Europa, e o meu livro fica 45 dias fazendo um tour em Curitiba, até ele ser liberado para decidir que vai pagar imposto livre. É um absurdo, que não tem imposto. Então, tem um monte de barreiras que podem acontecer, mas tem uma coisa que o prefeito está pensando que é muito importante, que a partir do momento, qualquer momento que seja, em que eu decida comprar a vacina, eu vou esbarrar num monte de dificuldades operacionais e isso tem uma curva de aprendizado. Então, esse simples fato do que vocês já estão fazendo, de comprar a vacina ou de tentar comprar a vacina e chegar até quase lá, vai vencendo as etapas da curva de aprendizado. Então, se daqui a 4 meses, daqui 2 meses, daqui 2 semanas, dá uma repimboca na parafuseta que isso vai acontecer, porque a gente está muito perto do colapso do sistema público, a gente vai chegar na mesma solução. Ok, o que eu faço agora? Então, eu estou pensando de novo nos mercados de opções de ação. Se eu estivesse atuando lá, eu faria dessa forma. Eu vou me posicionando no mercado, que na hora que eu tiver uma opção de compra e eu quiser falar com a AstraZeneca,
eu já tenho 3 meses de negociação, já conversei com todo mundo, já sei a logística, já sei o que tá, e eu falo para ele, ó, só não fechei o negócio ainda, porque ainda não tenho a certeza de quem valida se a vacina é boa ou não. Mercado de opção, você blefa, você se posiciona, ou seja, o que é essa venda de vacina que apareceu do nada? Para mim, na minha visão, isso é transbordo de negação de aplicação de AstraZeneca em função das questões de trombose que estava dando na Europa. Então o cara falou, não tem isso aqui vende para quem quiser. E o pessoal está fazendo esse transbordo. Se eles começarem a pegar de novo, talvez eles não tenham. E se eles não tiverem, o que a gente faz? A gente fala assim, vai punir, vai falar, então agora eu não compro mais vacina de você? Fala, tá bom, vendo para outro. Então, o que faria se fosse eu? Não compraria, porque não tem certeza, não tem segurança, essa coisa não aconteceu e a legislação acho que pode mudar nesses 15 minutos. 2, faria tudo como se eu fosse comprar, para eu conseguir ter o conhecimento técnico e operacional do próximo ponto onde vai impactar. Sei lá, na hora do momento do transbordo daqui no aeroporto precisa da geladeira, isso não, sei lá qual que é o gargalo que vai ter. Mas nós iríamos fazendo com que a equipe do consórcio estivesse extremamente apta para comprar. Porque na hora que dá uma mudança na legislação, e isso pode acontecer, ou uma virada na pandemia, toda a equipe vai estar preparada e vai estar em condições de dizer assim, ok, sabe aquele negócio que a gente já está negociando há 6 meses? Fecha e manda 1 milhão de doses, tantas doses e tal. Ou fazemos uma negociação com o governo federal e fala assim, eu compro, mas você garante que eu posso usar aqui. Isso não existe hoje, mas a gente pode fazer. Só que se a gente fizer essa negociação, eu compro, você pode usar, e eu falar para todo mundo aqui do consórcio, ok, pode comprar vacina. O cara fala, ok, vou fazer uma licitação. Não é assim, é um outro procedimento. Então, eu tomaria essa dupla ação. 1, não comprar, e 2, fazer como se eu fosse comprar tudo para que a nossa equipe tivesse qualificado. Volto a dizer, isso não tem nada a ver com vacina. Se eu estivesse mexendo em opções de ação de petróleo um pouquinho antes da guerra do Iraque, essa é a minha análise, serve para isso. Tá? Mercado de autoespeculação, oscilação de monopólio de mercado, escassez iminente de recursos e diferentes pessoas concorrendo pelo objetivo. O Pepe está aí, nos ensinou isso muitas vezes. Enfim, volta aí, Carla e os outros. Depois, se quiserem falar de geopolítica, eu entendo, gente. Vacina não, tá? Vai lá. Está perfeito, o raciocínio está muito coerente. Eu também considero que a gente tem que ir avançando até na hora, bom, sentou na mesa, os parceiros agora assinam o contrato, espera lá, calma. Exatamente. Entendeu? O contrato está pronto, está redigido, todas as páginas rubricadas e tal, mas assinatura final, espera lá, calma. Isso, veja bem, exatamente. Essa é a posição que eu iria, prefeito. Estou com o senhor. Tá bom. Joane, aí? Precisa abrir o áudio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bem, acho que o que importa a questão da vacina, acho que a Carla já expôs com bastante clareza, o Zanin também complementou essa questão da dinâmica complexa, que é essa questão. No que diz respeito ao consórcio, eu imagino que vocês também já estão bastante cientes. O consórcio ele tem essa possibilidade de compra compartilhada, mas é claro, a gente está diante de uma circunstância bastante complexa que demanda, como o Zanin falou, uma equipe muito bem qualificada, que vai lidar com uma questão que vai ter uma variação, uma exigência técnica muito acima do que a gente tem, né? Todos os profissionais têm numa compra comum, uma licitação, se fosse uma licitação qualquer, né? Então, como o Zanin falou, eu reitero, antes de qualquer questão, vocês precisam estar muito bem constituídos, com qualificação técnica, preparados para as oscilações, para as questões que podem surgir, que nem a gente consegue prever todas elas, quais são, porque como já se falou aqui, né, reiteradamente, algo extremamente complexo, muito variável, está se falando de compra internacional, tem toda essa questão como a Carla falou, aduaneira, de poder reter, então, assim, não, acho que a posição de vocês de buscar uma alternativa é super válida, né, de buscar se manter atento, qualificado, talvez procurar essa possibilidade de negociação, mas para o consórcio tem que ter esses cuidados, especialmente porque o consórcio não vai comprar para ele, né? Ele vai comprar para os seus entes consorciados, então também precisa acompanhar muito bem, tem esse fator complicador, como é que a gente alcança, todos os entes consorciados estão com o plano, com o PNI não cumprido, né? Pode ser que o município esteja ok, esteja recebendo conforme o cronograma, o outro não.
Então, isso também é um ponto delicado que precisa estar atento, né, para até não gerar algum tipo de responsabilização. A gente não tem isso claro. A lei que regulamentou recentemente a responsabilidade civil sobre essas questões, ela disse que sim, os entes subnacionais podem vir responder, podem assumir essa responsabilidade, mas ela silencia em relação aos consórcios. Então, a gente também não tem clareza se um consórcio comprar, se a responsabilidade vai se manter para os seus entes consorciados, se vai se manter para o próprio ente que fez o gerenciamento, né? O consórcio vai fazer essa gestão, o gerenciamento de uma compra compartilhada. Então, isso também não é claro, então a gente não tem clareza em relação a isso, mais um motivo para cautela, né? Para se precaver. Por isso, tem que acompanhar muito com os seus entes e ter uma decisão, né, bastante clara, acordada com todos, formalizada em ata, né, uma assembleia para formalizar todas as intenções, aquilo que for decidido de forma conjunta. Então, assim, né, basicamente, se tiver alguma dúvida específica, mas a dinâmica é o Zanin acho que levantou a mão. O Zanin quer complementar alguma coisa? Eu tenho mais uma proposta. Eu estava fazendo as árvores lógicas aqui, pensando como posicionar o blefe do prefeito, mas pode terminar as coisas sérias. Depois eu quero só dizer o próximo passo. Não, é basicamente isso, né? Porque como o prefeito aqui já, imagino que o consórcio está bastante, já lida com isso e tem uma noção, a gente já sabe como é que funciona, como é que é a gestão da compra compartilhada, já tem isso bastante claro. Mas como a gente falou, é uma situação bastante nova, com vários fatores, né, que vêm integrar isso de forma não corriqueira, não conhecida, então vai demandar uma atenta qualificação da equipe do consórcio para gerenciar isso, uma comunicação muito afinada, consórcio e seus entes consorciados, sugerindo que tudo que for acordado, tudo que for deliberado seja formalizado em ata, convocar a Assembleia Extraordinária, para até assegurar o consórcio, o presidente do consórcio, né, que está gerindo essas questões, tenha respaldo, né, de tudo que for acordado, decidido, seja formalizado, para ter uma garantia, uma segurança de que tudo foi uma decisão colegiada. Então, basicamente, nesse sentido, as questões, não vou me adentrar na questão técnica de saúde, vacina em si, porque a Carla já pontuou todas as interfaces em relação a isso. Então, se tiver alguma dúvida específica que eu possa contribuir, eu sigo aqui atenta. Tá. Eu tenho uma proposta aqui, prefeito, que eu faria, por exemplo, na situação de um mercado desse. Analisando friamente, qual é o principal ativo que a gente consegue obter agora, nos próximas 2 ou 3 semanas? É conhecimento. A única coisa que nós precisamos é o que o senhor está tendo, é conhecimento e segurança. Na hora que o senhor tiver conhecimento e segurança, o senhor pode se posicionar como um ente legítimo para fazer a balança pender para um lado ou para o outro, ou na imprensa, ou no consórcio, ou no grupo de municípios, ou sei lá, se a CNM decidir comprar alguém. Nós vamos ter uma demanda de conhecimento e alguém vai precisar entender a coisa. Só que o que acontece? Nós, por exemplo, não podemos sentar, isso é uma das coisas que eu discuti, eu estou participando do grupo de vacinas daqui da CNM, e o que eu briguei para todo mundo? Eu falei assim, eu não posso sentar numa banca de vacina de negociação porque eu não sou um comprador legítimo, porque eu não posso chegar lá e falar assim, eu estou só verificando o preço. Não, só estou olhando, não vou comprar, que nem a gente faz quando vai comprar uma bolsa. Não, tipo assim, o cara só senta para conversar se você tiver, de fato, com interesse real, com a capacidade de compra e com uma execução. E tem um conceito muito interessante em matemática que se chama equilíbrio de Nash. O que é? Qual é a solução matemática que atende a melhor forma de todas as equações? Então, não vou explicar isso agora, mas assim, resolvendo. Como é que a gente faz isso? Se o senhor tem, por exemplo, um valor mínimo de vacinas, que são 500 mil doses, e o consórcio está disposto a comprar 500 mil doses da AstraZeneca, e essa é a negociação, e se o aspecto mais importante que nós precisamos agora é conhecimento, então o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que o consórcio está à busca de contratação de vacinas no seu lote mínimo ou no conhecimento para entrega em tanto tempo dessas unidades. E eu pego a nossa equipe e coloco para cotar com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a BioNTech, com a Daina, com a Sputnik V, com etc. e tal. E eu coloco esse interlocutor para falar com os 5 atores. Cada um desses atores vai falar o quê? Vai falar, mas o que você não está considerando é que na hora do cara da AstraZeneca, ele não está fazendo isso e isso. E um vai concorrer com o outro dizendo que o outro está errado para tentar vender para você. Só que eles não vão dizer para mim porque eu não sou um ator legítimo. Então, a gente joga o senhor como prefeito como nosso espião qualificado, sabendo, ouvindo de cada um daquelas, por que eu devo comprar a sua e daqui a outra. E a qualquer momento, na hora que o senhor tiver com o contrato prontinho, assinado, rubricado, o senhor tem a saída elegante de falar o seguinte, desculpa,
eu não vou fazer com você porque a outra me fez melhor e eu estou tentando comprar com você faz todo o tempo. Então, a gente tem uma questão de um posicionamento que dá esse equilíbrio de net, que você pode falar o seguinte, quero comprar 500 mil. Eu posso comprar 500 mil, eu posso comprar 2 vezes 500 mil. Porque eu posso agregar via CNM, consórcio, etc. e tal, uma fusão de consórcios, essa coisa. Eu quero sentar o seguinte, do que nós estamos falando? Quanto é que você entrega? Aí a gente literalmente chega para o fornecedor e faz um DAO-DS. E nesse DAO-DS a gente começa a descobrir preços, valores, referências e limites de bloqueios. E aí a gente pega todos os problemas e fala o seguinte, estão me dizendo que no final vai acontecer isso, no final vai acontecer isso. Como é que vocês vão resolver? Para evitar. Então, não é perguntar só para o Ministério, a gente vai perguntar para o Ministério também, mas perguntar para cada um dos fornecedores, dos vários fornecedores, como é que eles estão resolvendo esses problemas. Um deles vai contar para a gente. E aí o senhor adquiriu o conhecimento e tem esse posicionamento para daqui 2 ou 3 semanas. Na hora que a gente tiver na dúvida de vacina, eu ligo para o senhor, prefeito Oscar, e aí? O que a gente faz? Entendeu? Porque o senhor é o ator legítimo que pode pressionar todos esses nas diferentes visões. Na minha visão de análise. Se eu entendi bem, você está dizendo que tem uma equipe de vacina aí na CNM e você está dizendo que essa equipe pode ficar em sintonia com vocês, consórcio, para poder trabalhar junto e assumir até esse processo de estar fazendo a interlocução, questionamento e todo o trabalho junto com vocês. É isso que eu entendi? Claro que não, mas é isso que o senhor quer entender e eu gostaria de dizer que sim. Mas a questão é o seguinte, eu como equipe da CNM, eu falo mais do que deveria e menos do que precisava. Né? Eu falei o seguinte, nós não conseguimos ter uma posição legítima se eu não for um comprador que consegue colocar na mesa. Eu não posso dizer que a equipe da CNM vai fazer nada, mas eu consigo grudar no senhor e ir junto para as negociações. Tá. Entendeu? Tá. Na prática, como é que a gente faz isso? Você vai O senhor me chama. O senhor me chama, eu vou junto. O senhor me chama, eu vou como o papagaio de pirata para ouvir o senhor. Quando tiver alguma negociação para valer, o senhor me põe dentro da negociação só para eu ficar ouvindo. Ah, legal. Entendeu? Aí eu fico quieto e espiando. Aí o senhor negocia. Porque eu não sou legítimo. Eu não sou. Eu estava passando aqui hoje à tarde. Queria comprar umas vacinas. Você tem para cor azul? Não, não é isso. Uhum. Não, quando o senhor for na reunião, me põe na reunião como eu sou assim, eu sou, sei lá, o estagiário da Ida. Me coloca aí como qualquer coisa, me põe como cara da CNM. Eu só quero ouvir esses caras. Quando a gente chega nesse ponto, Zanin, é assim, diz assim, temos um acordo? Uhum. Temos um acordo? Sim. Então, beleza. Está dentro já, está dentro. Tudo bem? Posso falar assim? Pode. Tô fudido. Carla, pelo amor de Deus, você vai comigo depois, tá? Assim, pelo menos você me escuta só para não falar bobagem. Tá bom, beleza. Um pouquinho antes da gente quebrar alguma lei, você me segura, tá? Tá bom. Ida, eu estou bem confortável. Já você tem alguma ponderação que quer fazer antes de encerrar? Gente, eu gostaria... ter mais milhões de outras reuniões. A gente precisa marcar outra para fazer a nossa de nova junto. Mas essa da vacina já foi ótima. O senhor só combina com a Isabela aqui as minhas agendas, que do que ela tiver, se o senhor for falar de vacina, ela cava, eu cancelo os compromissos e for. Tá? Tá bom. Só responder assim, eu posso. Ok, Oscar. Assim, o que ficou para mim, claro que as ponderações que todos fizeram foram ótimas, né? Mas o que ficou para mim foi a mensagem da Carla, né? A questão da legislação, eu acho que é a que nos preocupa mais, né? Eu acho que a gente teve o cuidado de pedir orçamentos, pedir por e-mail, né? Ter adesão dos municípios, todo esse cuidado que a Joani falou, a gente já fez. Mas o que preocupa a gente, na verdade, agora é a questão que a Carla comentou. Então, eu acho que o primeiro passo, Oscar, seria a gente poder levar uma mesa de conversa com o Ministério da Saúde para saber o que realmente eles estão pensando nessa hora, porque nós vamos gastar toda essa energia que nós já estamos gastando aí há praticamente mais de 30 dias, né? E, na verdade, nós podemos ser consumidos por um artigo da lei do SUS aí, Carla, né? Então, eu acho que a nossa primeira preocupação é essa, marcar com o Ministério, Oscar, uma reunião para que a gente possa ter um feedback e uma resposta deles. Para mim, é isso. Tá bom, vamos fazer depois de nós fazer uma conversa interna aqui, a gente avança nisso.
só porque o prazo aí, o Zanin tem 8 Não, não, horas. perfeito. Até 5 minutos para trocar, ir no banheiro, pegar água e café. Deixa eu só... E hoje deixa você vê que eu só- tô que nem a Suzy, de 5 em 5 minutos. Maurício, só queria dar um input aí. Na última reunião que nós tivemos, a gente falou de um problema aqui que a gente queria tratar. Eu evolui numa discussão local, envolvendo alguns empresários e tal, e a gente vai mudar o problema. Entendeu? Sim. Então, hoje, o problema número 1 é destinação dos resíduos orgânicos urbanos e industriais, que é um problema sério que eu tenho aqui. E o segundo, e aí nessa ordem de preferência mesmo, é a questão da tecnologia na agricultura 4.0, toda essa parte da infraestrutura para poder fazer. Então, esses dois assuntos que a gente vai começar a conversar na próxima reunião, então. Mas vocês não estão livres de mim, não. É isso que aí. Nós vamos conversar na próxima reunião com calma. Eu preciso de tempo para tornar a vida de vocês um inferno. Calma, calma. Tá? Já tá, viu, Maurício? Já tá. Obrigado. Eu sou bom Muito nisso. obrigado. Eu sou bom de atrapalhar os outros. Gente, Obrigado, em 5 minutos a gente vai na outra sala. Manda lá o link para vocês. Obrigado, Joane. Obrigado, Obrigada. Ricardo. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa semana. Tchau, tchau.